Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por esse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que nós temos, Deus, de ouvir a sua palavra, de aprender do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor ministre, Deus, em nossos corações, em nome de Jesus. Que a sua palavra alcance, Senhor Deus, as vidas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Você sabe o que é contraste? Alguém aqui sabe? Sim ou não? Sim? Obrigada. É uma definição bem simples do que é contraste. É uma profunda diferença entre coisas ou pessoas. E o que a gente vai ver hoje, a gente pode colocar uma diferença profunda no modo de vida. E o tema da nossa ministração hoje é contrastes de vida. E a gente vai ler ali o Efésios 4, a partir do verso 17, que diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito no vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Até aí. Eu comecei perguntando, o que é contrastes, então a gente vai ver aqui duas maneiras, duas vidas que são apresentadas aqui. Paulo apresenta essas duas formas de viver, essas duas condutas. E ele vai fazer uma admoestação quanto a esses hábitos, esses velhos costumes de uma vida com Cristo e uma vida com hábitos de uma vida passada. E eu queria colocar o ponto número 1, e a gente vai ler aqui outra vez e meditar nesses versículos 17 a 19, a gente vai colocar como a vida do ímpio. E eu quero ressaltar algumas partes aqui dos versículos para a gente poder entender, que diz assim, versículo 17, a gente vai ver aqui, vaidade dos seus próprios pensamentos. Então Paulo diz ali sobre, isto portanto digo e no Senhor testifico, não andeis como andam os gentios, ou seja, o ímpio, aquele que não conhece o Senhor, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade nada mais é que o orgulho. E o orgulho impede a gente de ver Deus quem realmente Ele é. Essa vaidade, essa altivez. E continua ali, obscurecidos de entendimento. Estava pensando aqui, pode ser a pessoa mais inteligente do universo, mas se ela não entende de um modo espiritual, ela não vai, desse modo espiritual, ela não vai entender nada. Ela pode entender várias coisas, a ciência e tudo, mas no que diz respeito a Deus, ela não vai entender absolutamente nada, obscurecidos de entendimento. Aquilo que me permite ver Deus quem é Ele de fato. E a palavra também diz lá em 2 Coríntios 4:4, que diz assim, que o Deus desse século cegou o entendimento. E é isso que Satanás faz, ele cega esse entendimento. Então, assim,
A pessoa pode ser a mais inteligente, mas a nível espiritual ela está cega por causa, né, do engano das trevas. E diz ali também, continuando no versículo 18, que vivem pela dureza do seu coração. Aqui obscurecido pelo entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Essas pessoas vivem como se Deus não existisse. E será que a gente conhece pessoas assim? Será que a gente conhece pessoas que estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, vivendo na ignorância, vivendo como se não existisse Deus, vivendo sem temor, na verdade, né? E continua ali pela dureza do seu coração. Tudo isso porque o coração já está endurecido. E essa palavra dureza no original significa poroses, né? E tem várias definições ali, e uma que eu ressaltei diz ali sobre um estado de mente insensível. A pessoa já está insensível, nada mais toca, nada mais atinge o seu coração. Então ali o seu coração, mas ali nessa palavra no original é a mente. E a palavra de Deus diz também que o arrependimento, quando a gente se arrepende, né, é uma mudança de mente. Então, se a gente perceber todas essas palavras que ali Paulo está colocando para nós em relação à vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, essa ignorância em que vivem, essa dureza do coração, que na verdade é ali um estado de mente insensível, estão todos a nível da mente. E muitas vezes é o conflito, né, que o homem tem, esse conflito na nossa mente. E esse arrependimento, aquilo que Deus quer fazer, ele precisa ser na nossa mente, começar na nossa mente. E quando uma pessoa se torna uma nova criatura, ela recebe então uma nova mente. Ela recebe novos valores, novos alvos, tudo novo. Então ela precisa se arrepender profundamente. E se tornar um cristão não significa dizer, eu estou indo na igreja. Não, é a nossa conduta que deve mudar, né? Tudo aquilo que eu fazia e eu não faço mais, uma conversão sincera, uma conversão realmente que muda tudo, drástica. E ter essa transformação, e essa transformação é diária no nosso coração. E o versículo 19 vai continuar, tendo se tornado ali, os quais tendo se tornado insensíveis. Na verdade, ele vai complementar, né? Ele vai confirmar ali o verso anterior. E ele diz ali, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometeram toda sorte de impureza. Nesse versículo aqui tem duas coisas bem profundas que, né, a vida do ímpio, como eu coloquei ali, tem. Essa palavra dissolução, também no original, ela está ali, ausegeia, que é quando uma pessoa procura o prazer no pecado a qualquer custo para satisfazer o desejo do seu coração. Então ela está ali, essa dissolução. E a outra, continuando, né, para com avidez. Essa palavra avidez também é com desejo. Então, assim, é uma coisa muito horrível a gente parar para pensar. E essa vida, essa dureza desse coração, essa se tornando insensível, que a vida do ímpio é assim, a vida do pecador, a vida da pessoa que está sem o Senhor, ela é dessa forma. Ela já está tomada que já não mais importa. Nada mais importa, nada penetra no seu coração. E Paulo então está fazendo essa exortação, né? Está alertando, tá a viver não dessa forma, né? Não andar dessa forma, na vaidade dos próprios pensamentos, como a vida ímpia ela vive,
obscurecido de entendimento, a dureza do coração, a ignorância e se tornando insensível. E isso é muito perigoso, né? Porque é o que a gente tem visto e vivido nos nossos dias. Parece que tudo aquilo que a gente fala, que a gente diz, parece que não penetra no coração das pessoas e a gente está ali. Mas a gente precisa continuar, né? Falando, ministrando até que a palavra do Senhor entre no coração. Amém? E algo que eu estava pensando, e por mais que essas pessoas elas estão assim dessa forma, estão vivendo dessa forma, achando que tudo tá certo, que, né, vivendo que tá tipo de boa, mas um dia todos nós estaremos diante de Deus e a gente vai prestar conta, e essas pessoas também. E isso precisa, né, precisa haver em nós um temor para que a gente também, como ministros do Evangelho, precisemos falar para essas pessoas que ainda há tempo de se arrepender, porque a única pessoa que pode fazer essa transformação na mente e no coração é o Espírito Santo. E como a gente viu ontem, né, nós precisamos ir, nós precisamos falar do Senhor, nós precisamos proclamar a palavra de Deus a essas pessoas também. E ali ele vai continuar no verso 20, agora a gente vai, por que eu falei desse contraste? Então a gente vai ter essa mudança. Então o ponto 2 que eu coloquei é a vida do cristão, a vida do cristão verdadeiro, né? E continua ali, mas, verso 20, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então ali esse aprendestes a Cristo, na verdade é um relacionamento com Cristo. É um relacionamento que nós devemos ter, né? A vida do cristão é esse relacionamento diário, esse relacionamento constante, sempre. Essa comunhão com Jesus, instruídos, e vai continuar ali, e nele fostes instruídos na palavra, instruídos na verdade de Jesus, naquilo que a gente tem recebido do Senhor, a gente tem recebido as direções do Senhor todos os dias, diariamente. Então a gente tem sido instruídos segundo a verdade em Jesus. E estes serem instruídos também a gente pode, né, olhar para aquilo que é de errado e falar assim, não, seremos o oposto. Não devemos ser assim, nós devemos ser como a palavra de Deus diz, como o próprio Jesus sermos instruídos nele, na verdade, na pessoa de Cristo. Continua ali, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Mais uma vez vai aparecer ali que o homem está ali enganado pelos seus desejos, pelas suas próprias vontades. E Paulo está dizendo ali para a gente que a gente deve o quê? Despojar desse velho homem, tirar, não quero mais esse engano, essa velha natureza, ou seja, como se a gente tivesse com uma roupa suja, se, né, ou pudesse olhar assim, não tem como viver dessa forma, né? Imagine minha roupa aqui, toda branca, mais suja. Então eu escolho tirar, eu escolho colocar uma outra roupa. Então assim, agora viver da maneira de Cristo, viver em Cristo e ter Cristo, viver da forma que Ele deseja. Despojeis do velho homem, negar aquilo que é a velha vida e viver uma nova vida. E continua ali, renoveis no espírito do vosso entendimento. Esse renoveis ali é um processo, é um ato contínuo. A nossa vida é contínua, todos os dias. Desse entendimento. Viver essa vida de entendimento e viver se esforçando. A palavra de Deus fala também para a gente perseverar,
para nós perseverarmos no Senhor, em buscar a Deus, em leitura da palavra, em oração, as práticas, aquelas práticas que a gente sabe, a comunhão também vai, isso com o próximo também, e isso é diário, é a nossa luta diária, é o nosso permanecer no Senhor, ficar firme em Jesus. Renoveis no espírito do vosso entendimento. Mais uma vez ali a gente vai ver, né, essa palavra entendimento, ou seja, na nossa mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E agora quem habita em nós é Cristo, e consequentemente a nossa conduta será igual a dele. E em justiça e retidão para com Deus e para com o próximo. E esse vos revistais, como eu já falei, né? O versículo 23 diz: e vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Agora quem habita em você é o Espírito Santo, é o próprio Jesus, é Cristo, aquele que morreu, que se fez pecado e agora tem uma nova vida. Não para que a gente possa viver como a outra vida, né? Que a gente viu ali, a vida do ímpio. Né? A gente tem esse exemplo, assim, não quero mais viver dessa forma. Eu quero viver da forma do Senhor, a forma que Cristo, Ele, então, me instrui para viver. E a minha pergunta para você nessa manhã é: qual vida você está vivendo? Qual vida você está vivendo, tem levado? E hoje é uma oportunidade de nós escolhermos viver uma vida inteiramente para o Senhor, viver uma vida negando todas essas práticas, né, que a gente viu ali, tudo isso que impede o Espírito Santo de atuar nas nossas vidas e viver uma vida agora através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que renova, Deus é aquele que toca na nossa mente. Se a gente prestar atenção aqui nesses versos, Paulo ali está falando em relação ao entendimento, porque eu estava pensando em algumas situações assim que eu já passei, que eu já vivi, e até mesmo de falar sobre a palavra, né, para algumas pessoas e elas serem tão relutantes em questão do evangelho, assim, de não, puxa, será que não está entendendo? É tão simples. Foi comigo dessa forma, né? Mas assim, parece que às vezes não vai, e a gente fala e fala, tá aqui, mas é o que a palavra de Deus diz, as pessoas estão ali vivendo como se nada tivesse acontecido, vivendo como se não, literalmente, houvesse amanhã, mas existe um amanhã, e na verdade isso é a eternidade. As pessoas estão vivendo como se não existisse uma eternidade, e existe uma eternidade. E tudo aquilo que a gente faz aqui vai sim espelhar na eternidade. E por isso que nós precisamos fazer nossas escolhas. E hoje é uma oportunidade de você fazer uma escolha nossa. Todos os dias esse renovado espírito é luta, sim. Temos que viver negando, recusando as práticas ali, né, pecaminosas, aquilo ainda que o Senhor alerta que está errado, sim. Mas esse que fala assim, renoveis no espírito do vosso entendimento, entendendo que eu preciso viver uma vida conforme a palavra de Deus diz, não conforme a vida que a gente vê lá fora. Ou seja, uma vida de engano, uma vida insensíveis, né? Ali fala que tornando-se insensíveis, e o pecado torna a pessoa insensível. E eu perguntei, né, qual é a vida que você está vivendo? Mas será que também não tem áreas das nossas vidas que a gente tem se tornado insensíveis à ação do Espírito Santo? Será que não tem áreas que a gente tem
que Deus tem falado que é dessa forma e a gente tem se enganado achando que é correto. E eu estava pensando e orando e assim, puxa Deus, fala comigo também, porque me corrige se existe situações assim na minha vida, porque todos os dias, né, a palavra de Deus que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós, mas elas também são para que nós vivamos essa vida em conformidade com o Espírito Santo, em conformidade com a palavra e viver de fato uma vida que agrada ao Senhor, né? Nós temos essa escolha no dia de hoje. E qual é a vida? E Deus dá uma oportunidade, Jesus dá essa oportunidade a nós de escolhermos a vida com Ele, não a vida sem Ele. E qual é a sua escolha? E eu queria orar. Pai, eis a sua palavra, Senhor, e a gente viu ali esses contrastes, Senhor Deus, dessas vidas. Uma vida, Senhor Deus, que vive insensível, Deus, à ação do Teu Espírito, e outra que deseja, Senhor Deus, viver conforme a sua palavra, Pai. E que, Jesus, nessa manhã, nós possamos, Senhor Deus, escolher, Senhor Deus, uma vida com o Senhor. Jesus, eu oro para que haja temor em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, para que, de fato, Senhor, o Senhor entre em nossos corações, para que a nossa mente, Senhor, seja renovada pelo Teu Espírito Santo. Jesus, que haja um arrependimento, Senhor Deus, em nossos corações, em nossa mente, que, Senhor, possamos ver Cristo, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, tudo aquilo que atrapalha, Pai. Deus, que possamos ver realmente, Deus, o Espírito Santo agindo em nós e através de nós. E eu oro também, Senhor Deus, para que se alguém, Senhor Deus, se encontra dessa maneira, Pai, vivendo, Senhor Deus, como não se importando com a Tua vinda, não se importando com o Senhor, que possa se arrepender. Espírito Santo, eu oro pelo toque do Senhor na sua mente, Pai, que haja um arrependimento verdadeiro e genuíno, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. E amanhã a gente tem o nosso culto, tá bom? Te esperamos aqui. Deus abençoe.